Graça e paz, aqui é o pastor Igor Marçal, você está no Café com Palavra e hoje, nessa temporada, na verdade, nós vamos estar falando aqui sobre profecia, sacerdócio e governo, como isso se aplica na nossa dispensação e como isso é importante para que nós sejamos arrebatados. Fica aí com a gente e acompanha essa nova temporada. Que Deus abençoe. Podemos? Amém, vamos que vamos então. Quero deixar aí uma palavra para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações aí, marque aí o sininho para que você esteja recebendo sempre que nós tivermos aí vídeos novos aqui no nosso canal e continua conosco também, pode enfim, trazer os seus comentários, suas perguntas aí, para que a gente possa estar aí compartilhando desse assunto comigo, o pastor Zaid, pastor Arnaldi. E nós vamos estar aí, então, construindo um entendimento acerca desse tema tão bacana aí. Tá todo mundo aqui animado, doido para falar, coisa poderosa da parte do Senhor aqui. Pastor Zay tá animadíssimo. Pastor Zay tá animadíssimo, né? Eita glória. Vamos que vamos, então. Bom, vamos começar a entender aqui a razão desse tema, né? Vamos assim, pastor, profecia, sacerdócio, governo, o que isso tem, qual a ligação disso, qual a conexão disso daí? Bom, para cada dispensação que Deus ele propõe para a humanidade, e tem proposto isso desde a época do Éden, né? Nós temos um discernimento, né, dispensacionalista, podemos identificar as dispensações. O que seriam essas dispensações? Seriam períodos de tempo, tá? Onde Deus ali ele tem um objetivo a realizar, a cumprir, um aspecto preparativo, por assim dizer, para uma realidade do qual ele se propõe para construir algo. Todas essas dispensações, evidentemente, elas estão preparando o caminho para Cristo, né? E a última delas seria, na verdade, não a preparação, mas já aí a caminhada, né, com o próprio governo de Cristo. Para cada dispensação dessa, o Senhor Deus, ele sempre nos aponta um discernimento profético, um entendimento profético, para que aquela palavra repouse sobre a humanidade e a humanidade se comprometa a caminhar naquela orientação de Deus. Só que a humanidade tem falhado em todas essas dispensações. E ao final de cada dispensação, pela falha da resposta ao entendimento profético, vem um juízo. Desse juízo, Deus sempre resguarda o remanescente para a próxima dispensação continuar. É como um alinhamento, né? Vai fazendo aquele processo de aprumar, né? Vai aprumando, até convergir ao dia de Cristo. Então, o discernimento profético seria isso. O sacerdócio, ele é uma aplicação da minha resposta. Na verdade, é o comportamento da minha resposta. E nós vamos falar sobre cada um desses elementos de forma detalhada. E o governo, através do entendimento do tipo de sacerdócio que eu tenho que aplicar, então eu descubro qual é a maneira com a qual eu devo aplicar o governo ali, ou operar um determinado nível de entendimento de governo, com o objetivo de alinhar as coisas de acordo à vontade que Deus ele tem. Falando sobre as dispensações de forma rápida aqui, só para a gente poder entendê-las, nós temos a dispensação da inocência, não é? Que é a dispensação ali de Adão dentro do Éden, a da consciência, que já é o período fora do Éden. Nós temos a dispensação do governo humano, né, por assim dizer, que é a partir de Noé. Nós temos os patriarcas, a partir de Abraão. Temos a lei, a partir de Moisés. Temos a graça, a partir da igreja. E nós temos a milenar, a partir de Cristo.
Então nós temos essas dispensações onde a gente estaria vivendo a sexta dispensação, que é a da graça. Então vamos caminhar aqui para entender sobre a questão do discernimento profético, que é o que nós temos que buscar. Discernimento profético. Queria pedir aí para o pastor Arnaldo, lê para nós aí, pastor, esse primeiro texto aí de Atos, capítulo 1, versos 6 ao 8, por gentileza. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que é este tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha lá, esse texto ele é um texto que a gente escolheu, entendeu, na verdade não escolheu, mas entendeu conter o discernimento profético da dispensação que nós estamos, que é a que a gente vai falar aqui, que é a da graça. Não é? Por quê? Por causa de dois aspectos importantes. Vamos falar por partes. O primeiro dele: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Então, pastor Zait, vamos começar aí a conversar sobre isso daí. Nós estamos falando de discernimento profético. Aqui são os discípulos questionando Jesus. Jesus já estava ali, já havia ressuscitado, estava tendo seu último diálogo com os discípulos, e os discípulos ainda estavam buscando saber quando seria a restauração do reino, né, de Israel, né? Então, como entender o discernimento profético para o nosso tempo, né? Será que os discípulos já estavam entendendo isso nesse momento? Não estavam? Qual que é a sua impressão aqui desse primeiro aspecto do texto aqui de Atos? Os discípulos eles estavam com um questionamento ali que não estavam discernindo, né? Qual era o tempo profético deles, né? E quando a gente não tem o discernimento, a gente vai pela linha daquilo que a gente deseja, né? Aquilo que é mais propício para trazer algum benefício ou alívio para a gente, hein? Então, para aqueles discípulos naquela época, Jesus vir trazer o reino logo seria ótimo, né? Sim. Porque eles já estavam vendo ali que o próprio Senhor deles foi morto, né? E que uma perseguição se levantaria, né? Não seria fácil anunciar o evangelho. Então eles já perguntam logo, quando é que vai ser? Para a gente, né, não ter tanto problema para frente. Mas quando a gente vai buscar o discernimento, né, profético dentro da palavra de Deus, né, dos parâmetros da palavra e resposta no Espírito de Deus, né, nós podemos ter uma receptividade de uma resposta que não é a que a gente imaginava, mas é a que a gente tem que viver como os discípulos ali. Jesus falou: olha, não compete a vocês os tempos e as épocas que o Pai reservou, né? Aí ele vai dar a orientação de qual é o tempo, né, para eles, qual é o discernimento profético para eles. É curioso porque eles estavam num processo de transição, né? Estavam saindo da dispensação da lei e iniciando a dispensação da graça, e ainda não estavam percebendo isso, né? Então eles ainda estavam assim: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino? Porque de fato havia uma promessa de restaurar o reino. E aqui o que eu quero chamar a atenção é exatamente esse ponto, né? A falta de discernimento dispensacional nos leva a buscarmos as coisas erradas, né? Isso é um aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O pastor Zay estava falando aí, é muito próprio. Porque o que acontece? Eles estavam ainda
entendendo, ou não entendendo, melhor dizendo, que aquele momento em que Jesus esteve na terra não era o momento em que ele iria cumprir a promessa aos judeus. Aquele momento era o momento que o Senhor veio para estabelecer o tempo da igreja, para trazer o mistério da igreja à tona, né? Trazer a vida. E eles estavam aguardando aquilo que os profetas haviam falado, do tempo em que o Messias viria, o filho de Davi viria, o descendente de Davi viria para poder restaurar. Então, olha, o ponto aqui é o seguinte: é muito importante que a gente saiba entender a dispensação que a gente está. Os discípulos, a gente dá um desconto. Eram judeus, estavam na transição, então até a ficha cair, até eles entenderem o que estava acontecendo, demorou um pouco, mas nós não. E aí eu vejo hoje, muitas vezes, a igreja, ou parte da igreja do Senhor, caminhando na perspectiva das promessas da antiga dispensação, né? Pensando como, ou vinculando a sua expectativa nas promessas da antiga dispensação, fundamentando a sua fé, fundamentando a sua ideia sobre o que Deus quer, o que Deus faz. É evidente, eu não estou falando aqui, quando eu falo de antiga dispensação, eu não estou me referindo ao Velho Testamento, tá? Porque a Bíblia inteira, ela toca em todas as dispensações, né? O Velho Testamento toca na dispensação da graça, toca na dispensação do milenar, porque nós temos profecias lá no Velho Testamento que nos fazem dar compreensão ao que vai acontecer lá no milênio, lá no tempo da tribulação, lá no tempo do novo céu e nova terra. Então, a Bíblia, ela não está limitada a um período ou uma dispensação. Ela transita em todas as dispensações e em todas as épocas, desde que o seu intérprete tenha o entendimento das regras de interpretação bíblica corretas. Então ele vai conseguir perceber de que maneira a Bíblia está se comunicando com cada uma das dispensações ali. Então, na dispensação da graça que nós estamos vivendo, não se descarta o Velho Testamento. Muito pelo contrário, ele é fundamental para entendermos muitas coisas que a nossa dispensação precisa ter. Então, para que a gente saiba se alinhar, eu tenho que entender onde eu estou. Qual é a minha tarefa? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a direção profética? Então, os discípulos estavam lá. E aí, Senhor, o Senhor vai restaurar o reino quando? Aí Jesus vira para ele e fala, ó, não vos compete conhecer tempos e épocas, né? Não vos compete. O que Jesus está falando para eles? Olha, para de tentar, sabe, voar e querer saber quando vai ser isso, quando vai ser aquilo. Viva o seu tempo. Viva a sua realidade. Viva o que você tem para agora. E o que é que nós temos para agora, então, pastor Arnaldi? Aí o Senhor fala para eles, vão para Jerusalém, né? Até que vocês sejam revestidos de poder lá, até que desça sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aqui está a palavra de ordem para a nossa dispensação. O que seria esse entendimento de ser testemunha, pastor Arnaldo? O que você diz disso aí para nós? Entendendo essa ação, pastor, aqui de Atos, o que eu vejo? Eu vejo que esse momento é um momento muito crucial, né? Quando a gente fala de discernimento, fala de compreensão, de entendimento. Quando nós não temos essa preocupação de entendimento e compreender o que os céus estão dizendo para nós neste momento, a gente se perde e automaticamente se flora tudo aquilo, como o pastor Zait disse, está dentro do nosso coração. O povo vinha dentro de uma opressão ali de Roma e aquela dificuldade todinha de tanto tempo com uma promessa de restauração. Então, quando viram Jesus, puxa, agora é o tempo, né? Então, às vezes nós nos perdemos porque não paramos para ouvir os céus e entender o que Deus tem para nós. E nós queremos aflorar aquilo que está em nosso coração.
E a dispensação a qual os discípulos receberam sobre si naquela ordem de Jesus de voltar a Jerusalém e ficar lá até que do alto viesse o Espírito Santo, né, para que chegasse um tempo de testemunhar, de anunciar Jesus, de levar Jesus. E as experiências que os discípulos tinham vivido, né, com Cristo naquele tempo foram coisas extraordinárias, mas não tão grande quanto a manifestação do Espírito sobre o homem, como habitação agora. Então, testemunhar essa dispensação, ela nos traz um encargo muito forte, né? Nos aponta algo ainda maior, algo ainda mais que extraordinário, porque você testemunhar a Cristo, levar Jesus às pessoas, levando uma palavra de transformação, de edificação, né, de mudança, é algo que a igreja primitiva ela começou a desfrutar naquele tempo, né? Então eu vejo que esse entendimento né, desse tempo oportuno a qual Cristo traz sobre os primórdios ali da igreja primitiva foi algo extraordinário. E hoje ainda nós estamos dentro deste processo, testemunhando Jesus, hoje com algumas facilidades, algumas dificuldades, né? E procurando entender o que esse tempo ainda tem reservado para nós, né? Devido a tanta coisa que está acontecendo, né? Então é importantíssimo hoje pararmos para entendermos o que os céus estão dizendo para essa geração, esse tempo que nós estamos agora. Muito bom, muito bom. Exatamente, né? Importante. Não temos como testemunhar de Cristo sem ouvir o céu, né? Não dá. Existe um texto em Provérbios 19:5 que me traz muito temor, né? Porque o testemunho ele tem um perfil de integridade, né? O testemunhar tem que ser íntegro, né? Tanto é que é crime, né? Você está num tribunal de dar um falso testemunho, né? É crime. Se você testemunhar de uma forma... Como é que é o nome que dá para o crime? Falso testemunho mesmo? Acho que é esse, né? Acredito que sim. Acho que é por aí. É crime. A pessoa falar uma coisa que é mentira no tribunal, ela vai presa. Ela vai presa. E assim, se nos tribunais humanos são assim, imagina diante do Senhor, porque o texto de Provérbios 19:5 diz assim: a testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo. Então, o testemunhar falsamente é contar algo que não condiz com a verdade, é criar uma narrativa ou interpretação dos fatos que não está alinhado com a verdade. Então, igual o pastor Arnaldo está falando ali, o meu testemunhar ele precisa ser um testemunho verdadeiro, legítimo, íntegro. Então, se eu não estive com Cristo, como eu posso testemunhar dele? Né? Se eu não conheço a verdade, como eu posso testemunhar dela? Né? Então, o que a gente não pode se deixar enganar é pelo falso testemunho, e muito menos ser testemunhas falsas. Então, o nosso testemunhar não é do que eu acho, não é do que eu penso, não é do que eu acredito, não, é do que eu vi, é do que eu comprovei, é do que eu atestei. É por isso que nós temos aqui uma palavra sobre fé, inclusive seria muito bom se ouvir essa palavra. Aqui no Café com Palavra, na temporada do ano passado, nós temos lá uma temporada sobre fé, e a gente explica lá que a fé ela não é subjetiva, como muita gente às vezes trata ela. O que é isso, pastor? Fé subjetiva. Ela não é fruto do meu imaginário. Não é eu. Fé não é isso aqui, ó. Eu acredito que Deus vai me dar um carro essa semana e porque eu tô mentalizando aqui positivamente, eu vou ter um carro, eu vou ganhar um carro. Pum, acontece. Isso não é fé não, irmão, tá? Isso não é fé não. A fé ela não é fruto do que eu imagino, do que eu quero. A fé é comprovação das coisas que já existem, mas eu não vejo. Tá? Eu espero
com confiança. E por que eu espero com confiança? Porque eu sei que aquilo é real, apesar de eu não ver. Apesar de eu não... eu ainda não ter capacidade de visualizar, mas eu sei que já há uma palavra liberada sobre aquilo. Uma palavra vinda de Deus. E como eu reconheço a palavra vinda de Deus? Através da Escritura. Através do vínculo às Escrituras Sagradas e direcionadas à minha dispensação, apontadas para o meu tempo profético. Não adianta ficar batendo na porta do céu e perguntando para Deus: Senhor, quando é que o Senhor vai restituir o reino? Ou não é para você, não é esse tempo. Não adianta ficar querendo, mentalizando, idealizando algo que não é proveniente para o seu tempo, para a sua realidade, para a sua dispensação. Então, testemunhe. O nosso testemunho tem que ser daquilo que é verdadeiro para o nosso tempo, para a nossa realidade. A gente vê hoje a quantidade de absurdo sendo falado em muitos púlpitos, uma perspectiva escatológica completamente infundada, sem substância bíblica. Não é? Ah, não, porque o arrebatamento vai ser no final da tribulação. Não há argumentação bíblica que sustente essa ideia. Ah, porque não existe arrebatamento nem milênio. A gente já está vivendo isso, porque isso não é literal, isso é alegórico. Não há argumentação bíblica que sustente isso. Então é fruto do imaginário, fruto de um pensamento, sei lá, fundamentado pelo quê? Na verdade, eu até sei, a realidade é a conexão com aspectos que não são da nossa dispensação, que não tem a ver conosco, e a falta do conhecimento profundo das Escrituras. E para a gente ir aqui para o último item dessa parte, há um texto em Apocalipse 19:10 muito importante que diz que porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então nós estamos buscando um discernimento profético para o nosso tempo. E o texto aqui bíblico nos aponta que é o testemunho de Cristo, que é o espírito, e quando diz aqui espírito, está falando sobre a essência, né? A essência, a natureza dessa profecia é o testemunho de Jesus. Então, é a realidade do que ele fez, é a realidade do que ele desenvolveu. Então, discernimento profético não é a gente ficar viajando no eis que te digo, eis que te denuncio, né? No culto fugioca, não. Não tem a ver com isso. Aqui, o sentido da busca desse discernimento profético nasce no testemunho de Jesus. Qual foi o testemunho de Jesus? Qual foi a obra dele? Qual foi a realização dele? Do que ele veio testemunhar na terra? Ele veio testemunhar do amor de Deus. Ele veio testemunhar do desejo de um Deus com amor incomparável de resgatar a criação e colocar todas as coisas no seu eixo. Diz que ele veio testemunhar. Ele foi muito claro e falar: olha, eu não vim aqui falar de mim mesmo, não. Eu vim aqui trazer a mensagem do Pai para vocês. Não é? Eu vim aqui não em meu nome, mas em nome de alguém. Alguém me enviou. Não é? Então, pastor Zait, como é importante a gente hoje entender que o discernimento profético nasce desse testemunho que Jesus veio trazer, e o quanto hoje nós precisamos, o quanto disso é importante para nós hoje alinharmos a isso para entendermos esse discernimento profético para nosso tempo. É importantíssimo a gente entender que esse é o nosso dita-me, né? O caminho a seguir, o que é o discernimento profético é esse, é testemunhar de Cristo para essa geração. Então, nós temos que caminhar nessa direção. Se não estamos caminhando nessa rota, estamos fora do que Cristo determinou para nós e não estamos cumprindo o nosso chamado profético, né? Quando eu falo profético, esse termo profético, né, que vem de profecia, a palavra toda, a Bíblia toda, ela é profecia, né? Ela é uma voz profética, né? A profecia, ela é a tradução de
da voz de Deus para nós, de algo que vai acontecer. Ele já revela os acontecimentos e o plano dele diante daqueles acontecimentos para nós executarmos. Então, a palavra tem que ser olhada nessa ótica profética, né? Deus falando sobre o que vai acontecer, o que devemos fazer. E o que devemos fazer agora é testemunhar. É isso aí. Então, tá aí, né? Discernimento profético. Comenta aí, deixa nos comentários aí, qual que é o seu entendimento sobre a importância desse testemunho, primeiro, desse discernimento profético dos nossos dias, o que Deus quer falar conosco, o que o céu está falando sobre esse tempo e como é importante que nós testemunhemos disso, falemos disso, nos apliquemos nisso. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.